Então, gente, eu vou começar pegando meu tecido, que é um tecido flanelado, e ele tem essa estampa xadrez que eu achei bem bonita. E eu vou começar dobrando o tecido, como eu sempre faço. Eu vou dobrar ele bem certinho, deixar ele bem retinho. E em seguida, eu vou pegar uma saia que eu tenho aqui para servir como molde. Essa saia, ela não estica, tá certo? Caso você não tenha alguma saia, você pode ver o vídeo que eu vou deixar o link na descrição, ensinando a traçar uma saia, para que você faça o seu próprio molde com base nas suas medidas, tá? Caso você tenha saia, você faz como eu tô fazendo. Pode ser uma saia jeans também, tá certo? Daí você vai dobrar no meio, como eu fiz, e vai posicionar em cima do tecido dobrado, dessa forma. Posiciona bem certinho a parte dobrada da saia com a parte dobrada do tecido. Feito isso, eu vou cortar a saia e eu vou cortar deixando margem de costura, tá? A parte de cima eu deixei a margem de costura de uns 2 centímetros e a parte de baixo também. Nas laterais eu deixei com 1,5 centímetros. Feito isso, eu vou pegar essa parte da frente da saia que eu cortei e vou usar como molde para cortar a parte de trás da saia. Sendo que essa parte de trás, gente, eu vou deixar com uma margem de costura, porque ela tem que ficar maior que a parte da frente, já que eu irei colocar zíper e depois eu vou fazer pinça. Então, eu deixei passando um dedinho em comparação com a parte da frente, tá certo? Como vocês estão vendo, ó. Na parte de cima pode cortar rente, é só a lateral que eu vou acrescentar mais 1 centímetro. E tá pronto as duas partes. Agora eu vou pegar a parte da frente e vou deixar ela separada. E vou pegar a parte das costas e vou fazer um corte no meio. De cima a baixo, para ficar duas bandas. Dessa forma. Essa é a parte de trás, tá, gente? E a parte da frente, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou abrir. Daí, para fazer o decote da saia, que é o decote da lateral, eu vou pegar minha fita métrica e eu vou posicionar ela lá em cima, a partir da ponta, né, do cantinho assim da saia, puxando pro meio, eu vou contar 9 centímetros. Daí, a partir daqueles 9 centímetros, eu vou cortar uma reta, dessa forma. E em seguida, eu vou fazer desse jeito, como eu tô mostrando. E eu vou prender com alguns alfinetes, mas antes eu vou definir o tamanho do decote. Então, eu vou deixar uns 16 centímetros de decote, porque o meu decote ele vai ficar bem grandinho. Caso você queira um decote menor, você faz menor. Daí, onde eu marquei ali 16 centímetros, eu vou prender com alfinete. E dali pra cima, eu vou prendendo com alfinete, porque vai ser essa parte que eu vou passar a costura. Prontinho. Agora eu vou passar a costura reta nessa parte onde eu tô mostrando. E feito isso, fica dessa forma. Eu esqueci de mostrar pra vocês que eu passei na overlock. Eu passei todas as partes da saia na overlock, que é pra não desfiar, porque o tecido ele desfia. Caso você não tenha overlock, você pode passar no ponto zigue-zague da sua máquina. No meu Instagram eu tenho um vídeo ensinando a fazer acabamento no ponto zigue-zague. Agora, pra finalizar o decote, eu vou fazer o acabamento. Então, eu vou virar a saia pro lado avesso, né, do jeitinho que tá. E eu vou dobrar o decote dessa forma. Em seguida, eu vou prender com alguns alfinetes, para depois eu passar uma costura. Ficou dessa forma. Agora eu vou passar uma costura reta mesmo. Após finalizar o acabamento, fica assim.
Agora eu vou pegar a parte de trás e vou passar todas essas partes na overlock. Após passar tudo na overlock, vai ficar dessa forma. Eu vou posicionar a saia certinho para poder colocar o zíper. Eu já postei um vídeo no meu Instagram ensinando a colocar zíper invisível, tá bem detalhado. Caso você não entenda como eu vou fazer agora nesse vídeo, você dá uma olhadinha no vídeo do Instagram, tá certo? Eu vou deixar o link na descrição. Mas basicamente você vai pegar o seu zíper invisível, essa aí é a parte da frente dele, você vai virar, você vai posicionar a parte de trás do seu zíper invisível, e aí você vai pegar a banda direita e vai posicionar na banda esquerda da saia, desse jeito, e vai deixar ele bem rente com a saia. Então, essa é a parte de trás do zíper, o lado direito posicionado no lado esquerdo da saia. Aí agora eu vou prender com alguns alfinetes antes de costurar. Feito isso, eu vou passar uma costura bem rente aos dentinhos do zíper. E no zíper invisível, os dentinhos dele, se você der uma empurradinha, ele vai um pouquinho para trás. Daí você vai precisar fazer isso na hora de costurar. Você vai dar uma empurradinha nos dentinhos do zíper e você vai fazer uma costura bem rente aos dentinhos, para que fique cada vez bem mais invisível o zíper, tá certo? Daí agora você vai ir na sua máquina e vai trocar o calcador. Eu troquei o meu calcador, vou colocar o calcador de colocar zíper. Eu deveria ter o de colocar zíper invisível, né, porque tem um específico, mas como eu só tenho esse que é para zíper comum, eu vou utilizar esse. Eu vou posicionar o lado esquerdo do zíper, porque tem dois lados, tem o direito e tem o esquerdo. Eu vou encaixar no lado esquerdo, já que a parte da saia que eu vou costurar agora é a parte esquerda, né? O lado esquerdo, como eu mostrei pra vocês. Agora eu vou posicionar o pé calcador direitinho no meu zíper e eu vou manualmente descer a agulha pra ver se tá batendo no zíper normal. Não pode bater nos dentinhos, tá, gente? Por isso que você precisa fazer isso, porque caso esteja batendo no dentinho, você afasta. Aí agora eu vou passar a costura, já deu o retrocesso. Aí eu vou afastando os dentinhos pro lado e vou fazendo uma costura bem rente aos dentinhos, tá? Mais uma vez, caso você não esteja entendendo, veja meu vídeo no Instagram, onde eu ensino detalhadamente a colocar o zíper invisível. Eu vou colocar o link desse vídeo aqui na descrição. Feito isso, vai ficar desse jeito, né? Depois, quando estiver pronto. Aí agora, essa outra bandazinha do zíper, eu vou posicionar no outro lado da saia. Então, vocês estão vendo como é que ele tá, ó. Eu virei ele de frente, ele tá de frente. Daí agora eu vou virar ele dessa forma e vou posicionar em cima da outra banda da saia. Eu vou fazer de novo para vocês verem direitinho, ó. Eu peguei, ele tá de frente e eu vou virar ele, ó, dessa forma. E vou posicionar na outra banda da saia e vou prender com alfinete, que nem eu fiz da outra vez. Daí vocês conseguem ver mais ou menos como vai ficar depois de costurar. Vai ficar desse jeito. Aí agora, a gente vai passar a costura na máquina. Eu vou posicionar o calcador agora do lado direito, já que é o lado direito que eu vou costurar. E eu vou fazer a costura da mesma forma que eu fiz da outra vez. Desço com a agulha para ver se tá batendo nos dentinhos. Se não tiver, eu faço o retrocesso e continuo com a costura. Caso você seja inseguro em relação a colocar zíper, eu recomendo que você coloque o espaço de ponto no 4, que é o ponto mais largo, porque qualquer coisa, se a costura der errada, é mais fácil de você desfazer, tá certo? Daí, depois de pronto, fica desse jeito. Aí agora, eu vou fechar essa parte de baixo que ficou aberta. E pra fechar é bem simples, né? Eu só vou virar a saia assim do lado avesso. E eu vou juntar essa parte que ficou aberta e vou prender com alguns alfinetes. Vou juntar dessa forma
e vou prender com alguns alfinetes. Aí eu vou passar uma costura que vem de baixo e vai se encontrar com a costura final do zíper. Vou passar uma costura em toda essa parte. Após passar a costura, fica assim. E agora eu vou fazer a pinça. Então eu virei a saia do avesso e eu vou pegar minha fita métrica e a partir do meio eu vou medir uns 7 centímetros e irei fazer uma marcação nesses 7 centímetros. Daí, a partir desses 7 centímetros que eu marquei, eu vou marcar mais 2 centímetros. Daí, a partir dessa marcação, eu vou puxar para baixo uns 10 centímetros. E daí, eu vou fazer uma reta. Eu vou traçar uma reta com 10 centímetros. Fiz uma reta com 10 centímetros. Eu vou mostrar mais de perto para vocês entenderem melhor. Aí depois eu vou puxando as outras retas e vai formar um triângulo. Mostrando mais de perto para vocês, ó. Eu puxei essas duas retas aí. Esse é o triângulo que eu formei, ó. 2 centímetros em cima. 10 centímetros vai ser o tamanho da pinça. E ela fica dessa forma. Eu fiz essas duas retas na lateral e essa reta no meio, formando um triângulo. Aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, com as mesmas medidas. Em seguida, eu vou fazer essa dobrinha no meio. Essa reta que eu fiz no meio vai servir de guia. E eu vou prender com alfinete. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou passar uma costura. Eu vou seguir a reta que eu fiz, né, de azul, a marcação, para poder fazer essa costura. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado também. Toda a marcação que eu fiz vai servir de guia, tá? Após costurar, ficou dessa forma a pinça. Aí a parte de trás fica assim. Fica bem bonitinha. Daí agora eu vou posicionar a parte da frente por cima da minha parte de trás. Ambas estão do avesso, tá? O lado certo tá por dentro. Esse é o lado avesso. Daí eu vou posicionar certinho e vou passar uma costura nas laterais. Após costurar as laterais, fica dessa forma. A saia tá quase pronta, só vou fazer o acabamento de cima e o acabamento de baixo. Para fazer o acabamento, eu só dei uma dobra e prendi com alfinete. Como eu sempre faço o acabamento normalmente. Daí eu vou passar uma costura no ponto reto da minha máquina. E a saia, ela fica assim. A saia, ela já tá pronta. Notem o acabamento, ó. Só dei uma dobra, passei a costura na parte de cima e na parte de baixo. Agora eu vou fazer a minha blusa, no caso, meu casaquinho. Para fazer o casaquinho, novamente, eu vou dobrar o tecido. E aí eu vou pegar uma jaqueta que eu tenho. Ai, a bichinha tá toda manchada, era a minha jaqueta preferida. E eu vou posicionar a manga da minha jaqueta dessa forma. Vou posicionar bem direitinho na dobra do tecido. E com um lápis, eu vou fazer o contorno. Eu fiz o contorno deixando uma margem de 1 centímetro, tá, gente? Agora, eu vou fazer o contorno dessa parte da manga, que é essa curva, né, que vai ser a curva da manga.
Eu vou fazer com cuidado, tem que ficar igualzinho, né, a curva da manga. E eu vou fazendo todo o contorno. Ficou desse jeito, ó. Agora eu vou cortar para que vocês visualizem melhor como ficou. Ó, perceba que tem essa curvinha, depois vem uma pontinha, é pra ficar desse jeito, tá? Agora eu vou cortar o resto da manga. Após terminar de cortar, você vai precisar cortar outro, porque são 2. Após cortar os 2, vamos deixar a manga de canto e vamos fazer o resto do casaquinho. Para isso eu vou dobrar em 4 partes. Dobrei no meio, depois eu dobrei dessa forma. E eu vou pegar um casaquinho que eu tenho aqui. Então, gente, o correto era eu tirar molde da minha jaqueta, sendo que a minha jaqueta ela é maior que o meu casaco. E como sobrou pouco tecido, não ia dar para tirar molde. Então, eu tive que pegar um casaquinho menor para poder tirar o molde dele. Daí, eu vou posicionar ele desse jeito, dobrado no meio. E vou diminuir a parte da gola ali em cima, né? E em seguida, eu vou fazer o contorno. Eu fiz um contorno deixando margem de costura de uns 2 dedos, mais ou menos, porque esse casaquinho ele tem um tecido que estica, e como o tecido que eu vou utilizar ele não estica, eu preciso deixar uma margem de costura maior. Daí eu vou contornar a parte de cima até o ombro, e em seguida eu vou fazer o contorno dessa curva aí das mangas. Daí eu fiz a marcação embaixo, fiz em cima até o ombro, e agora eu vou fazer a curva da manga. Após eu contornar tudo, eu vou cortar, daí vocês veem como ficou o formato direitinho. Vou cortar a parte do ombro e a parte da gola, se é a parte da gola, se é a parte do ombro. E ficou desse jeito. Daí eu vou pegar a parte da frente e vou cortar no meio. Vou dividir em 2 partes, dessa forma. Em seguida, após cortar todas as partes, eu vou passar tudo na overlock. Todas essas partes eu vou passar na overlock, a frente, a costa, as mangas também. Tudo, para poder não desfiar o tecido. Aí agora eu vou juntar a parte da frente com a parte das costas do casaquinho, para depois eu colocar as mangas. Vou começar pegando a parte das costas e eu vou posicionar agora as 2 bandas da frente. Todos estão do avesso, tá, gente? E eu vou passar uma costura nos ombros. Passada a costura nos ombros, vai ficar desse jeito. Daí eu vou abrir o meu casaquinho e com a parte avessa dele, né, essa é a parte do avesso, eu vou posicionar a manga nessa curva, desse jeito, com ela aberta também, do lado avesso. Eu vou posicionar certinho, é necessário que você coloque o meio da manga bem no meio da costura do ombro, tá vendo a costura do ombro ali que tá posicionada no meio? Você vai colocar bem o meio da manga. Para isso, você vai dobrar a manga no meio e você vai fazer um cortezinho para você marcar, de fato, onde tá o meio. Você pode fazer uma marcação com giz também, tá? Agora que você sabe certinho onde tá o meio, você vai posicionar a manga bem certinha, do jeito que eu tô mostrando. E vai prender com alfinete. Você pega essa partezinha que você marcou no meio e vai unir com a costura do ombro, bem certinho, bem rente. E vai prendendo com alfinete toda a manga. Em seguida, você vai passar uma costura reta. Você vai fazer isso dos 2 lados. Eu prendi a manga de um lado, ficou desse jeito. E eu também prendi do outro lado. Agora, eu vou posicionar o casaco certinho, né? Com ele do avesso ainda. Eu vou arrumando as mangas, para depois eu passar uma costura para fechar a manga. E as laterais do casaquinho também.
Daí eu vou arrumando tudo certinho. E aí eu vou posicionar costura com costura, bem rente, bem certinho, para poder passar uma costura para fechar. Notem que tá bem certinho, olha, costura com costura. Daí eu vou começar prendendo o alfinete ali na costura, né, da manga. Em seguida eu vou prendendo o alfinete por toda a parte onde eu vou costurar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Após costurar, fica assim. Tá quase pronta. A única coisa que eu vou fazer agora vai ser os acabamentos, tá? Pra fazer o acabamento, eu vou fazer uma dobra e vou prender com alfinete para depois eu passar uma costura. Se você quiser, você faz 2 dobras, como eu tô mostrando. O acabamento fica até mais bonito, mas eu só fiz uma mesmo e costurei. E ficou desse jeito. Daí depois eu fiz o acabamento de todas as outras partes, né? Eu fiz o acabamento das mangas, fiz uma dobra, passei uma costura, normalmente. Daí eu fiz o acabamento da parte de baixo também, da mesma forma. E também o acabamento da gola. A outra manguinha ficou assim. E o casaquinho, ele tá pronto. Se você quiser, você bota botão, mas eu não coloquei. E tá pronto, gente, o look. Ficou desse jeito. Eu achei muito fofo. Além do São João, você pode usar em outras ocasiões também, porque o xadrez, ele sempre tá em alta. E é isso, gente. Ficou assim. Eu achei muito bonito. E eu espero muito que vocês tenham gostado também. Beijos e até o próximo vídeo. E não esqueça de deixar o like caso vocês tenham gostado. Pode deixar no gostei, porque ajuda bastante, tá certo? Beijos e tchau, tchau.